Louvado seja o Senhor. And praise the Lord one more time. E mais uma vez, louvado seja o Senhor. Amém. Hallelujah. Aleluia. Amen. You may be Amém. seated E vocês in podem the se presence assentar. of the Lord. It is so good É tão bom to be here estar aqui with you com vocês and with your pastor. e com o seu pastor. It's my pleasure. And it was good E foi bom this morning no primeiro encontro, nessa to manhã. get introduced E eu fui introduzido, to new life. ser introduzido a New Life. God has given you Deus deu a vocês new life. nova vida. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. I promise Eu prometo, your pastor, seu pastor, this time, que dessa vez I'm going to slow down. eu vou mais devagar. Não, vocês não têm ideia do que eu passei aqui no meu culto, não. But it is so good Mas é muito bom to be with you. estar com vocês, And I bless God together. para nós adorarmos a Deus juntos. Let us pray. Vamos orar? Gracious God, Deus precioso, eternal Father, nosso Pai eterno, sweet Holy Spirit, Espírito Santo de the Deus, Son of God, o Filho de Deus, we bless you this day. nós abençoamos e adoramos We nesse ask, dia. Lord, Nós pedimos, Senhor, That, Lord, you might speak through me que o Senhor possa falar através unto de your mim people. para o povo do Senhor, For there is a word porque tem uma palavra from the Lord do Senhor for all of us. para todos nós. In Jesus' name. No nome de Jesus. In the matchless Jesus' No name. maravilhoso nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Amen. Our scripture this morning, Nossa escritura nessa manhã, nosso texto, Daniel chapter 3. Daniel capítulo 3. I'm going to have your pastor read it. Eu vou ter o seu pastor lendo para nós, a iniciar do versículo de número, is it 13? Yes. Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam,
venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do fogo. Os sápatras, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montões de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidenego na província da Babilônia. Aleluia. Hallelujah. I have tagged my message, Eu dei o título à minha mensagem, Missing in Chapter 3. faltando no capítulo 3. The third chapter of Daniel O terceiro capítulo de Daniel is one of the most familiar é um dos texts. mais familiares textos. Most of us in the house A maioria de nós aqui nessa casa hoje know the context and the storyline. sabemos o contexto e a linha It's histórica. well known to all of É us. bem conhecido para muitos de nós. We know the three Hebrew boys Nós refused to sabemos dos bow 3 meninos hebreus que foram levados para a Babilônia. to the statue that was standing in the Sabemos field. da estátua que foi erigida para adoração. Subsequently, they were placed in a fiery furnace. Logo depois disso, sabemos que eles foram colocados numa fornalha que ardia em fogo. The king was surprised when he looked in. O rei ficou muito surpreso quando veio olhar Did I not throw 3 people e in? perguntou: eu não joguei três And pessoas now there lá are dentro? 4. E agora tem 4. And one looks like the son of the gods. E um parece o filho dos deuses. You know the story. Você sabe a história. So much is said in the story. Tanto é dito na história, However, mas it's not what's said in the story, não é aquilo que é dito na história. but it's what's not said in the É story aquilo que não está dito na história that piques my curiosity. que atiça a minha curiosidade. There's an interest here about chapter 3. Tem uma coisa interessante a respeito do capítulo 3. What's not in chapter O que 3? está faltando no capítulo 3? Now, I have learned Eu aprendi to pay attention para prestar atenção not only to what is said, naquilo, não somente naquilo que é not only dito, to what's in the story, não somente naquilo que está na but história, in particular what mas is em not de said. forma particular in naquilo the que não story. está sendo dito na história. When you read chapter 3, Quando você lê o capítulo in 3, the context no contexto of chapters 1 and do 2, capítulo 1 e 2, and also chapter 4 e também do capítulo 4, of the book of do Daniel, livro de Daniel, one discovers você vai descobrir a strange absence uma coisa estranha in chapter 3. no capítulo 3. Can I break it down for you? Posso falar para vocês? In chapter 1, No capítulo 1, Daniel, Daniel, when it opens up, quando ele aparece, there's a summary there. tem lá um sumário. The people of God have now been carried into O captivity. povo de Deus havia sido levado para o cativeiro They babilônico. are in Babylon Eles estavam na exile. Babilônia, no exílio na Babilônia. Nebuchadnezzar has laid siege to Jerusalem. Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém. He's torn down the walls and desecrated the temple. Ele destruiu as paredes, destruiu o templo. He's ordered the best and the brightest to be brought E ele out. ordenou que os melhores e os mais They're called to inteligentes fossem assimilate levados para a Babilônia para assimilarem a cultura babilônica. Into the culture. Na cultura, I just said that. The Holy Spirit is working here somehow. I'm speaking your mind. In the midst of all that, No meio de tudo isso, there are 4 young men. tem 4 homens jovens: Hananiah, Ananias, Azariah, Azarias, Mishael. Misarias, Amen. And they are brought to Babylon. e eles são trazidos para a Babilônia, They're given new names. e eles são dados nomes babilônios agora: Belshazzar, Belsazar, Shadrach, Sadraque, Meshach, Mesaque and Abednego. e Abidenego.
Daniel Daniel is recognized for his é leadership. reconhecido pela liderança dele. He challenges the chief officials. Ele desafiava os chefes da Let's let corte. my boys eat the kosher Ele diet. disse o seguinte: deixa os meus rapazes comerem uma dieta kosher. And after a few E weeks, depois de algumas we'll semanas, see what they look like. vamos ver como que eles estão. And sure enough, after a few E vocês weeks, sabem o que aconteceu. Depois de The algumas 4 semanas, boys os 4 are recognized. são reconhecidos. They have better health, Eles tinham saúde melhor. better aptitude for learning. Eles tinham aptidão para aprender They're melhor. better at the culture. Eles estavam melhor na They're better cultura. at science. Eles melhores na ciência. Again, Daniel is lifted up De novo, Daniel aparece because como of his líder, ability. por causa da sua habilidade. He's the spokesperson Ele é o porta-voz for all 4 of the para todos boys. os 4. And he's able to interpret the dreams. E ele interpretou, tinha habilidade de interpretar os sonhos. That's chapter 1. Capítulo 1. By the time we get to chapter 2, Capítulo de número 2 the agora. king has a dream. O rei tem um sonho. He has nobody to interpret it. Ninguém interpreta o sonho do rei. And Daniel steps to the plate. E Daniel vem novamente He para does the frente interpretation. e ele traz a interpretação do sonho. And at that point, Mas naquele momento, Nebuchadnezzar appoints him o rei the Nabucodonosor ruler of the province of Babylon, colocou ele como governador da província da Babilônia. as well as the chief among all the wise men. E também como chefe de todos os sábios da corte. But Daniel Mas Daniel doesn't forget his friends. não esqueceu dos seus He amigos. says, take care of my boy. Ele diz: tome conta dos meus amigos And também. he raises the 3 boys up. E os 3 são também levantados They're a in uma charge of posição the everyday affairs in e que Babylon. eles ficam liderando todos That's chapter os 2. trâmites do reino. Esse é o Now capítulo skip 2. over to chapter 4. Agora pule o capítulo 3, vamos para o 4. Nebuchadnezzar has another dream. Nabucodonosor tem um novo sonho. And Daniel once again interprets it. E Daniel mais uma vez interpreta o sonho. Now, church, Agora, igreja, that's all good and well. isso está tudo indo muito bem. But in Daniel chapter 3, Mas no capítulo 3 de Daniel, the name of Daniel o does not nome de appear. Daniel não aparece. That's why I had us read the chapter. É isso que estava estranho no capítulo 3. I wish somebody would hear me today. Eu queria que alguém me ouvisse hoje. Missing from chapter 3, Faltando no capítulo 3. in the group of 4, No grupo de 4, Daniel Daniel is portrayed é colocado sempre being the leader, sendo o líder, the most gifted, o mais the talentoso, one who speaks, aquele que fala, the one who's the spokesperson. que é o He's porta-voz. got influence. Ele tem influência, He has the ear of the king. ele tem o ouvido do rei He's pronto para advanced ele. above everybody Ele else. estava na frente de todos, But in chapter mas 3, no capítulo 3, in the most pressing of na situations, situação mais importante, his boys cannot find him. os seus amigos não encontraram Daniel. Daniel's not even mentioned. Daniel não é nem mencionado. I wanna No know capítulo where is 3, eu Daniel? quero saber onde está Daniel. Where could he be? Onde ele poderia estar? Where is he when they need him most? Onde ele está quando se precisa mais dele? Why is Daniel Por que absent? Daniel está ausente do capítulo In 3? the crucial hour, Na hora crucial, Daniel is not no there. momento mais importante, Daniel não está lá. All of his road dogs, Todos os cachorros da rua. You came again with the same expression. they're looking for Daniel. Estava todo mundo procurando And por Daniel's Daniel. not there. E Daniel não foi encontrado por ninguém. Now, Agora, I raised the question eu levanto a pergunta. because the 3 boys, I think, were asking the same question. Porque eu acho que aqueles 3 rapazes estavam fazendo a mesma pergunta. You don't see it here, Você não vê aqui, but you've got to read between the mas lines. você tem que ler entre as linhas. Where was Daniel Onde estava Daniel in their moment of need? no momento de necessidade dos seus amigos? When chapter 3 opens up, Quando o capítulo 3 é iniciado, Nebuchadnezzar makes a proclamation. Nabucodonosor faz uma proclamação. He says, on the appointed day, Ele disse o seguinte: num dia determinado, at the appointed time, no momento determinado, when you hear the instruments quando blow, vocês ouvirem os instrumentos, everybody todo mundo Todo mundo has got to bow tem que se dobrar and worship the statue. e adorar a estátua. And when the day E comes quando o dia chegou and the instruments play e os instrumentos tocaram and the people bow, e as pessoas se dobraram, everybody bows todos se dobraram e adoraram, except for menos Shadrach, Sadraque, Meshach, Mesaque and e Abednego. Abednego. But where is Mas onde Daniel estava Daniel? in this picture? Onde estava Daniel nessa pintura, nesse Homeboy is quadro? missing. O garoto da casa He's está on faltando. vacation. Ele está de férias. Maybe he's in Framingham. Talvez ele está em Has Framingham. anybody seen him in Tem Native? alguém que viu Is he Daniel em hiding in Native? Ashland? Ele está escondido em Ashland. Where is Onde está Daniel? Daniel?
Nebuchadnezzar, he Nabucodonosor, confronts the boys ele confronta os and he jovens challenges them. e desafia-os. But still no Mas, sign. mesmo assim, of Daniel. não temos notícia de Daniel. Now Daniel is the one who usually speaks up. Mas Daniel é aquele que geralmente He's é o usually porta-voz the do grupo. spokesperson. Ele geralmente fala em nome Where deles. is Daniel? Onde está Daniel? Why are the boys facing a Por fiery que, furnace que os jovens estão enfrentando uma fornalha ardente? all by themselves? Sozinhos. Why Por isn't que, Daniel por que Daniel, in the situation na with them? situação que eles estavam, Brother man is missing in action. ele está perdido em ação. He's MIA. Ele está But now somebody up MIA, here, missing in up in New Life this morning, mas can you say it again? somebody up here in New Life, Alguém aqui na New Life, you ought to be asking the você question, pode estar perguntando a Pastor seguinte Lloyd. pergunta. Pastor Lloyd, what does this have to do with o me? que isso tem a ver comigo? I'm so glad you asked. E eu estou feliz que você perguntou. If you look hard enough Se você olhar com at the cuidado boys in their dilemma, naqueles meninos e na luta e no dilema deles, you might see yourself. você pode ver você. Because we all have chapter 3. Porque todos nós temos capítulos That 3 come to na our nossa vida, lives. que vêm nas nossas vidas. Chapter 3 Capítulos 3, are when we have to confront quando nós temos que confrontar dilemmas, dilemas, problems, problemas, perplexity, perplexidades, crises. crises. The chapter 3 Capítulos 3, are when things don't go right. quando as coisas não vão corretas. When somebody said they'd be there with you and they Quando aren't there alguém diz with assim, you. eu vou estar do seu lado, e não está, não aparece. Chapter 3 Capítulos 3 is when mama and daddy ain't é there. quando a mamãe e o papai não estão Chapter lá. 3 Capítulos 3 Is when the deacon is not é there. quando o diácono não está lá. Chapter 3 Capítulo 3 is when the pastor is not é there. quando o pastor não está lá. Chapter 3 Capítulo 3 is when your prayer partner is not available. quando os seus Chapter companheiros de oração 3 não estão disponíveis. Capítulo Is 3 the time é um momento when you are going through stuff, quando você está passando por And you situações believe e você crê somebody ought to be going que with it alguém with you. deveria estar com você naquela situação. In the chapter 3s of our life, E nos capítulos 3 da nossa vida, we start asking some questions. nós começamos a perguntar, Why fazer am I the only perguntas. one going Por que through eu sou this? o único passando por isso? Why am I the only one that Por que lost my eu sou job? o único que perdi meu trabalho? Why did I get laid off? Por que eu fui colocado de layoff? Why did I have this miscarriage? Por que eu perdi esse neném? Why isn't my husband sitting up in church Por with me? que o meu marido não está sentado na igreja junto Where's my comigo? wife when I need her? Cadê minha esposa quando eu Those are preciso questions dela? we begin to Essas são ask. perguntas que nós nos fazemos. Why am I the one to Por get quê? this here disease? Por que foi eu que peguei essa doença? Why am I facing my fiery Por furnace? que eu estou enfrentando a minha fornalha de fogo? Lord, help me this morning. O Deus me ajude nessa manhã. Chapter 3s are the hellish times in our lives. Capítulo 3 são tempos infernais na nossa vida. It's when we ought to be able to count on somebody and they're not É there. um momento que nós precisamos depender de alguém e eles não estão lá. Shadrach, Meshach, and Abednego Sadraque, Mesaque e Abidenego are having a chapter 3 in their estão life. tendo um capítulo 3 na vida But deles. why not Daniel? Mas por que não Daniel? I've been wrestling with this, Eu tenho lutado com isso and then the Lord told e me, o Senhor me disse, J. Anthony, J. Anthony, you need a paradigm shift. você precisa de uma mudança de paradigma. A paradigm shift on your Christian journey. Uma mudança de paradigma na sua caminhada cristã. Now stay with me now. Agora, fique comigo. Let's get some paradigm shifts. Vamos ter algumas mudanças de paradigma aqui. What's a paradigm? O que é um paradigma? It's a model, É um modelo, it's an example, é um exemplo, it's a pattern. é um padrão, It's how you see the é world. como você vê o mundo e a It's vida. how you see your life É como você vê a sua vida. and how you interpret your life. E como você interpreta a sua God vida. said, E Deus me disse, J. Anthony, J. Anthony, I need to shift your eu paradigm. preciso mudar o seu paradigma. Can God shift your paradigm? Pode Deus mudar o seu ready paradigma for a nessa paradigm manhã? shift? Você está pronto para uma mudança help de me, Holy paradigma Ghost. nessa manhã? The first thing he said, A primeira coisa que ele disse. the issue is not where is O Daniel in problema chapter não é onde 3, está Daniel no capítulo 3, but the issue mas o is, problema ou a pergunta é: what can I learn o when que there eu is posso no aprender Daniel? quando não tem um Daniel? Hallelujah this morning. Aleluia. Somebody in the house Alguém aqui nessa needs casa, to hear me. alguém aqui precisa me ouvir. When you're going through the chapter 3s Quando of your você life, está passando pelos capítulos 3 da sua vida, when you're saying, woe is me,
Quando você diz When you sempre got your eu, pity party. quando você tem a sua autopiedade, autocomiseração, When you think God hasn't showed up. quando você pensa que Deus não apareceu para você, não está do seu lado, When you don't have no Daniels in your life. quando você não tem Daniel na sua Hear me vida, this morning. me escute nessa manhã, Stop running around pare de correr, asking, pare de fazer where's perguntas, God in all onde this? está Deus nisso tudo? We need a paradigm shift, Nós don't we? precisamos de uma mudança de paradigma. We ought to be asking, Nós precisamos nos perguntar, what lessons can que I learn lições eu posso aprender while I'm going through a quando chapter eu 3? estou passando por um capítulo 3? But wait a minute, J. Anthony. Mas pode perguntar a J. There's Anthony, another paradigm tem shift in the text. outra mudança de paradigma. What is it? What is it, God? Qual é? O que é Deus? Hear me now. Me escutem. Just as there are no two blessings alike, Assim como não há duas bênçãos iguais, can't nobody take the blessing that God has for you. ninguém pode tomar a bênção que Deus tem para você. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Spiritual maturity this morning Maturidade espiritual nessa manhã is that you é understand que você entenderá. that everyone has their own individual tests. Cada pessoa tem os seus testes individuais. What do you mean, God? O que você quer dizer, Deus? Well, in chapters 1 and 2, No capítulo 1 e 2, Daniel steps up. Daniel está lá. Daniel speaks to the government. Daniel fala para o governador. Daniel interprets the dreams. Daniel interpreta os sonhos. That was a part of Daniel's journey. Aquela é a parte da jornada That de was a part Daniel. of Daniel's Aquela test. é a parte do teste de Daniel. However, Mas, when you get to chapter quando 3, você chega no capítulo 3, Daniel's not present. Daniel não está lá presente. Because that's not a part of Porque Daniel's. aquele não é a parte That's not Daniel's de journey. Daniel. Aquela não é a Say, jornada neighbor. de Daniel. Então você agora diz para o seu vizinho, vizinho, It's only a part of the journey. é somente uma parte da viagem. que é It's sua. only a part of the race. Somente uma parte da viagem. Diz para o seu vizinho, essa é somente uma parte da viagem. Tell somebody, Diga para alguém, it's only a part of the test. é apenas parte do teste. It's not the whole test. Não é o teste inteiro. It's not the whole journey. Não é a viagem inteira. Daniel's not found, Daniel não é encontrado. even though he has authority and position. Mesmo que ele tivesse uma posição de poder, But he's not there mas ele não está lá. because it's not necessarily Porque não a necessariamente part of his journey. isso é parte da jornada de Daniel's not Daniel. there. Então Daniel não está lá. In chapter 3, No capítulo 3, I heard somebody say, eu ouvi alguém dizer, it's only a test. é somente um teste. Sabe quando chega aquele negócio da televisão, it's only a test? É somente um teste. I stopped by to tell New Life this Eu morning. parei aqui para dizer a vocês da New Life nessa manhã, For the 3 Hebrew boys, que os 3 garotos it was hebreus their trial. era a parte It was deles. their challenge. Era a It was their ordeal. Era o desafio deles, era o ordeal deles, It was their race to run. era a corrida deles para ser corrida. Spiritual maturity A maturidade espiritual is that we understand é quando nós entendemos that there is an individual race que tem uma corrida individual, that each of us must run. que cada um de nós precisa correr. An individual race E uma corrida individual with individual trials, com desafios individuais, individual troubles, com problemas individuais, individual tragedies com tragédias that individuais, each of us must que face. cada um de nós precisa passar e They don't have enfrentar. anybody else's name on them. Não tem nenhum nome de mais ninguém, é o nosso. They are uniquely ours to Eles face. são unicamente nosso. So hear me this morning. Então me escute nessa manhã. Stop trying to pass on your trials Pare de passar os seus problemas para os on outros, somebody else. para outras pessoas. They're yours. Eles são seus. Jesus said, Jesus diz blessed are you que você é abençoado when men persecute you, quando eles perseguirem você, say all manner of evil quando eles against dizerem you, coisas ruins a seu respeito and falsely accuse you e in my name. acusarem falsamente vocês. James says, Tiago diz count it all joy que você deve contar com when you fall into alegria divers of temptation, quando você tiver tribulações e desafios da sua fé, knowing that the trying of your faith sabendo que o teste da nossa fé worketh patience produzirá in you. paciência. Let it work Deixa ele trabalhar. in you, Deixa trabalhar em você complete completamente and lacking nothing. e faltando nada. Everybody in the house Todo mundo aqui nessa casa has an individual race tem a sua You've got your jornada own individual. challenges. Você tem os seus próprios desafios that you've got to face. que você tem que enfrentar. Paul tells Timothy, Paulo diz para Timóteo, I am already offered up, eu já estou sendo oferecido
My time of my departure is at hand. Por libação e o tempo da minha chegada, But he da minha says, partida é I have- chegado. Mas eu I have fought a good fight. lutei o bom combate. I have kept the faith. Guardei a fé. And I have finished the race. E eu terminei a minha I plan corrida. to finish the race. Aí eu terminei a I minha plan to corrida. keep the faith. E eu mantive a I fé. plan to fight a good fight. Can you say it again, please, Pastor? I plan to fight a good Eu fight. planejo lutar o bom combate, combater o bom combate. In Daniel's absence, Na ausência de Daniel, these three boys esses discover 3 garotos descobriram, this isn't Daniel's challenge, isso não é o desafio de Daniel, but this is part of the course, mas isso é parte da it's part corrida, of the fight, é parte da luta. and the same is true for us. E a mesma coisa é Whatever verdade you're para nós. confronted with this Não morning, importa o que você está confrontando nessa manhã, ou enfrentando, perdão, it's a part of your fight. é parte da sua luta, It's a part of your race. é parte da sua corrida, It's a part of your journey. é parte da sua jornada. But there's another paradigm Mas shift. tem uma outra mudança de I hope you paradigma notice here. que precisa acontecer aqui. It's not the whole fight. Não é toda a luta, It's only part of the é fight. somente uma parte da luta. It's not the whole course. Não é todo o curso, It's only part of the course. é apenas parte do curso. It's not the whole race. Não é toda a corrida, It's only part é of the apenas uma race. perna da corrida. And yes, E sim, if it's part of your course, se é parte do seu curso, part of your fight, parte da sua luta, part of your race, parte da sua corrida, then you may as well finish the race. então você deve terminar And a you ought to corrida. run E você deve correr and see what the end will e be. ver o que o fim será. Because that's your calling. Porque essa é a sua That's your chamada, anointing. é a sua unção, That's what God has set before é isso you. que Deus colocou diante de você. And that's what the boys discover. E é isso que aqueles garotos descobriram. When Nebuchadnezzar Quando Nabucodonosor confronts them, confrontou-os, they do not shrink from the confrontation. eles não encolheram do confronto. They begin by saying, Eles começaram dizendo, all right, tá certo, we don't need to defend ourselves. nós não precisamos nos defender, All right, you can throw us in the tá fire if you tudo want. certo, você pode nos jogar na fornalha. But the God we serve Mas o Deus que nós servimos, is able to save us. Ele é capaz de nos But salvar. understand something. Mas entenda uma If He coisa, doesn't save se Ele us, não nos it salvar, means isso significa He is still able. que Ele ainda é Because that's the God capaz. we serve. Porque esse é o Deus que nós He servimos. is able. Ele é capaz. So if He doesn't do it, Se Ele quiser fazer, He's still God. Ele ainda é Deus. Oh, somebody here knows Alguém about aqui it. precisa ouvir isso nessa manhã. They say we will never bow down Nós nunca nos dobraremos and we will never worship your e nós statue. nunca adoraremos a sua estátua. In other words, church, Em outras palavras, igreja, if standing up to Nebuchadnezzar desafiar standing- Nabucodonosor, is a part of my race, se isso for parte da minha then corrida, I'm going to run this race. então eu vou correr essa corrida. If the furnace is a part of my journey, Se a fornalha é parte da minha corrida, I'm going to run that part of the journey. eu vou correr aquela parte da corrida. That's the attitude Essa é a atitude that God would have us have. que Deus quer que nós tenhamos. Paradigm shift, É uma mudança de paradigma. part of the race, É uma parte da corrida. go ahead and run it. Vai e corra então. Part of the fight, Parte da luta. go ahead and fight it. Lute. Part of the course, Parte do curso. go ahead and accomplish it. Vai e termine. Part of the cross, Parte do custo. go ahead and bear it. Vai e Part of your faça, calling, pague. Parte da sua chamada. go ahead and fulfill it. Vai e termine. Part of your territory Parte do seu território that God has given you, que Deus deu a você. go ahead and walk in it. Vai e ande nele. Part of your promised land, Parte da terra prometida. Go ahead and take it. Vai e tome posse. part of your blessing, Parte da sua go ahead and bênção. claim it this Vai e morning. clame ela diante de Because Deus. yes, Porque sim, these are the deeper things essas são as coisas of profundas faith da fé that keeps us que nos mantém in our living. na nossa vida. But there's another paradigm shift. Mas tem uma outra mudança de paradigma. Daniel isn't present Daniel não está presente in chapter 3 no capítulo 3, of the boy's life. quando os rapazes estão, But the na most vida important deles person estão em risco. A pessoa mais importante, Is present. mas a pessoa mais importante está presente. Accepting the challenge Ele aceitou o desafio that is uniquely theirs. que era deles. The boys Os are rapazes thrown into a furnace são fire. jogados na fornalha. They've been tied up. Eles foram amarrados. No Daniel. Não tinha Daniel. They're thrown in. Eles são jogados lá. No Daniel. Ainda assim sem Daniel. And while Daniel does not show E up, mesmo que Daniel não apareça, somebody else does show alguém up. apareceu. His name is O Jesus. nome dele é Jesus.
Daniel doesn't interfere. Daniel não interfere, But somebody else mas does. alguém interferiu. Somebody else shows up. Alguém apareceu naquele Somebody who momento, they alguém really needed. que eles realmente precisavam. It is he who shows up. É ele que aparece. Can I break it down for you? Posso fazer isso mais claro para vocês? Even if Daniel did show up, Mesmo que Daniel couldn't tivesse have helped aparecido, them. tivesse lá, ele não poderia they're thrown ajudá-lo. in the fiery Eles furnace. teriam sido jogados na fornalha The de fogo. backdraft of the fire O fogo era tão intenso consumes the very people who threw those boys que in. consumiu as pessoas que jogaram os rapazes lá dentro. Daniel couldn't help him if he wanted Daniel não to. poderia ajudá-los de maneira nenhuma. However, Mas the one who shows up, aquele que the apareceu, one who shows up aquele que is the apareceu one they needed. é aquele que eles Hey, precisavam. hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Aleluia! Aleluia! The one who shows up in the furnace Aquele que apareceu na fornalha de fogo is able to neutralize the flames, é capaz de neutralizar as chamas, loosen the bonds on their body, soltar as cordas que os amarravam, able to cover them with spiritual fire retardant, capaz de cobri-los com espírito de fogo, able that they can walk around in the flames, capaz de fazê-los andar nas chamas come out of the fire, e saírem do fogo not smell like smoke. sem cheiro de The fumaça. one who shows up Aquele que is the apareceu one they really é o needed. que eles realmente precisavam. So when you face your Então, quando challenges, você encontrar os that are desafios da sua uniquely vida, yours, que são somente the seus, good news is a boa notícia é you're not alone. você não está sozinho. God is with Deus you. está com você. When the Daniels in your life Quando os Daniel da sua vida are not não around, estiverem presentes, the most important a person mais importante pessoa is still around. estará com você. That is God. Esse é Deus. Hallelujah. Aleluia. In the chapter 3s of your life, Nos capítulos 3 da sua vida, when mama ain't there, quando a mamãe não estiver lá, when your daddy's gone to heaven already, quando o papai já estiver ido para o céu, when your prayer partner won't pick up the quando o seu phone, parceiro de oração não atender a sua ligação, when the folk in Washington, D.C. go crazy, quando o pessoal que governa lá em Washington DC tiver um momento de loucura, the most important person a pessoa mais importante will be there. estará. His name is God. O nome dele é Deus. I call him Yahweh. Eu chamo ele de I call him the Prince Yahweh, of Peace. de Javé, chamo do príncipe da I call him paz. the Rose of Sharon. Eu chamo ele da rosa de I call him Sarão. a bridge over troubled Eu water. chamo ele da ponte My sobre God. águas turbulentas. Your Meu God. Deus, o seu Deus. He will show up. Ele vai estar Turn lá. to somebody. Vire para alguém. Say, don't worry. Diga, não se Trust preocupe. God. Confie em Deus. Don't worry. Não se preocupe. Trust God. Confie em Deus. For God says, fear not. Porque Deus disse, não tema, Fear not. não tema. I have redeemed you. Eu te redimi. I've called you by name. Eu te chamei pelo nome. You belong to me. Você pertence a mim. And yes, when the deep waters come, Sim, quando as águas profundas tentarem they nos will not submergir, overwhelm you. elas não te cobrirão. When the great waters come down your way, Quando os guerreiros valentes vierem na sua you will direção, not drown. você não se afogará. Though the fires of oppression, Os fogos da opressão, they will not burn you up. eles não te queimarão. For I Porque eu am God, sou Deus. and make sure they don't consume you. E eu terei certeza que eles não te It was consumirão. David who said, Foi Davi que disse, when my mama se a and my minha mãe e o father, meu pai, when they forsake se eles me, me desampararem, the Lord will o take me Senhor up. vai me pegar para Oh, the ele. Lord will take Deus me up. tomará para ele. Somebody has had some Alguém chapter 3s in their life. Perguntou, está vivendo capítulos 3 Chapter da sua 3s in vida. your ministry. Capítulos 3 do seu ministério. Some crises you have to go through. Crises que você tem que passar por elas. And the important person who was with E you a pessoa importante que deveria was estar not com você necessarily the one you expected. não era a que você esperava. But Jesus was there. Mas Jesus estava lá. Ah, you don't know. Ah, você não sabe. Like I know Mas Deus what the sabe. Lord has done for me. O que Deus fez por mim. God has dried my tears, Deus enxugou as minhas lágrimas. kept me from drowning, Ele me impediu de afogar. walked with me, Ele andou comigo. talked with me. Falou comigo. I said, you don't know? Você não sabe. Like I know Mas eu sei. what the Lord has O done que, for que o me. Senhor fez por mim. He's healed my body. Ele curou meu He corpo. holds me, Ele me segura, me He preserves me. sustenta. Ele me preserva. and He holds me together. E Ele me coloca junto. God protects me, O Senhor me protege. strengthens you, Ele fortalece and você. strengthens me. E fortalece a mim. God has fought my battles. Ele lutou as minhas He's batalhas. opened up doors Ele abriu portas. and even opened windows E for me. Ele até mesmo abriu He's janelas. held me Ele me ajudou.
And he has kept me. E ele tem me mantido. For if it had not been Porque se não fosse por isso, for the Lord on my side, o Senhor do meu lado, where would I be? onde eu estaria? Oh, you excuse me, man. We ought to give God some praise this Me morning. perdoe, mas nós temos que Has dar God been louvor a with you? Deus nessa manhã. Has God blessed you? Deus te Has abençoou. God stood up for you? Deus te colocou ao seu Praise lado. Him. Bless His Adore holy ao name. Senhor, louve ao Senhor. But there's another paradigm Mas tem shift outra mudança de paradigma going on in the que text. está acontecendo nesse texto. Hear me now. Me escutem. Sometimes Algumas vezes you have to go through você tem que passar your por chapter 3 os seus capítulos 3 without Daniel, sem Daniel, so you can para que você possa provide evidence dar evidência for Daniel. para Daniel. All right now, Espera agora. watch this. Ó, observem isso. Nebuchadnezzar Nabucodonosor is so taken back ficou tão impressionado by these here boys. com esses 3 jovens He orders them to come out. que ele diz: saiam. There's no hint of smoke or Não tem o fire. menor sinal de fumaça ou fogo. And Nebuchadnezzar E Nabucodonosor praises the God dá louvores ao of Deus Shadrach, Meshach, de and Sadraque, Abednego. Mesaque e Abidenego. And he promotes them E ele promove to eles higher positions. para uma posição mais alta no When he governo. does that, Quando ele faz isso, word spreads around. a palavra corre pelo And reino. wherever Daniel is, E onde Daniel I'm sure estivesse, Daniel heard eu tenho about it. certeza que Daniel ouviu disso. So when he returns Então, quando ele volta, from wherever he não was, sabemos onde ele estava, he knows the story about ele his sabe a boys. história dos seus amigos. It was a story that Daniel needed to hear. Foi uma história que Daniel precisava ouvir. It was a testimony that Daniel needed Era to hear. testemunho que Daniel precisava. While chapter 3 is not a part of Daniel's Porque story, capítulo 3 não é parte da jornada de Daniel, da história de Daniel. by the time we get to chapter 6, Quando nós chegamos no capítulo 6, Daniel will face his own challenge. Daniel vai enfrentar os seus Because in próprios Daniel chapter desafios. 6, Porque Daniel, capítulo de número 6, The order is given by King a Darius. ordem é dada pelo rei Dario agora. He says, Ele diz: nobody is to pray ninguém é para orar to anybody para ninguém, except a não ser you pray to me. se você orar para mim. And if you don't pray to E se me, você não orar para the mim, punishment is a punição é: you'll be cast in a lion's den. você vai ser jogado na cova What dos is leões. Daniel going to O do? que Daniel vai fazer agora? The law has been given. A lei foi dada. Darius is not Nebuchadnezzar. Dario não era Nabucodonosor. Will Daniel stop praying? Daniel vai parar de orar? No! Não! He will not stop praying. Ele não vai parar de orar. Chapter 6 O says, capítulo 6 diz Daniel went que upstairs Daniel foi acima no Opened cômodo up de his cima, window. abriu a janela and he prayed. e ele orou. He asked God for help. E ele orou e pediu Deus ajuda. One of the reasons Uma das razões that Daniel could do so que Daniel pôde fazer isso is because of the evidence é por causa da that evidência Shadrach, que Meshach, and Sadraque, Abednego Mesaque e Abidenego had provided. proveram para That if ele. you call on the Lord, Se você The buscar Lord o will show Senhor, up. o Senhor vai estar com você. he could O Senhor vai face his responder. trial in chapter Ele 6. poderia enfrentar os seus desafios no capítulo 6 Because the boys por causa traced their do trial. testemunho dos rapazes in no capítulo chapter 3. 3. I wish somebody would hear me this morning. Eu queria que alguém estivesse me ouvindo Turn to nessa somebody. manhã. Vire para alguém Say, neighbor, e diz assim, meu vizinho, hear him. Hear him. escute o Senhor. God Escute o allows Senhor. you Deus permite você to face your chapter de 3 enfrentar os seus capítulos So you 3 can give para que evidence você possa dar evidência somebody else para outras pessoas while they're in their quando chapter eles 6. enfrentarem os capítulos Can I 3 get a witness deles. in the house? Posso ouvir vocês dizer alguma coisa aqui na casa? Say, I'm coming through. Diga, eu estou I'm passando, coming out. eu estou I'm saindo, getting up. eu estou I'm levantando, moving above. eu vou levantar acima. Yes, I will provide evidence Sim, porque eu vou dar evidência from somebody para else's life. outras pessoas, para a vida de outras pessoas. And what is that evidence this E morning? qual é essa evidência nessa manhã? No weapon formed against me Que will nenhuma arma prosper. forjada contra nós prosperará. That's evidence. Essa é a evidência. There's nothing too hard for God. Que não tem nada difícil demais para Deus. That's evidence. Essa é a evidência. But the greatest paradigm shift, Mas a maior mudança de paradigma it occurred in a chapter 3. que aconteceu no capítulo 3 It was a chapter 3 foi no capítulo 3, that the disciples deserted him. ou não foi no capítulo 3, foi que os discípulos o desertaram. The sun went down. O sol se pôs, They hung him high. eles o amarraram numa They cruz e stretched him levantaram wide. ele alto
e o abriram completamente And there numa was a cruz. cry, E teve um choro. a chapter 3 cry. Há um choro de capítulo 3. It said, Que Father, diz, Pai, why hast thou por forsaken que me? você me abandonou? Couldn't nobody Não poderia go alguém through that chapter 3 passar por aquele capítulo because 3? it was Jesus' Porque chapter 3. aquela era a jornada I de thank Jesus, era o God capítulo 3 de He went through Jesus. his chapter 3 E mesmo o Filho de Deus passou pelo Because capítulo early- 3. because early Porque Sunday anteriormente, He porque got de up. manhã no domingo ele se I levantou, said he got up. ele ressuscitou, And because he got up, e porque ele that's ressuscitou, evidence for me é evidência para mim. that even if I got a chapter 3 Porque mesmo se eu Or tiver um chapter capítulo 4, 3, ou um capítulo or 4, chapter 5, ou um capítulo 5, or chapter 6, ou um capítulo 6, God got up. Deus se levantou. because he got up, E porque ele se I'm levantou, gonna get eu up. vou me levantar. Glory, hallelujah. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. What do you and I have this morning as evidence? O que eu e você temos nessa manhã como evidência? We have, if God be for us, who can be against us? Se nós temos um Deus por nós, quem será contra nós? Evidence. Evidência. In all these things, we are more than Em conquerors. todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. That's Isso é evidence. evidência. I can do all things Eu through posso Christ. fazer todas as coisas who em strengthens Cristo, me. que me dá força. That is Isso é evidence. evidência. Greater is He Maior é aquele that is que in está me em mim do than que is in the aquele world. que está no mundo. That's Essa é evidence. evidência. There's evidence this Tem morning. evidência aqui nessa manhã. Trouble on every side, Problemas de todos os but I'm lados. not distressed, Mas eu não estou distraído, perplexo, but not in despair. mas não em desespero. I'm persecuted, Eu estou perseguido, but I'm not forsaken. mas não estou I'm abandonado. cast down, Eu fui jogado but I ain't fora, destroyed. mas não fui destruído. I've had a paradigm Eu shift. tive uma mudança Have de you had a paradigma. paradigm shift? Você teve uma mudança de paradigma na sua vida. I've seen the evidence. Eu vi as evidências. Let the chapter 3s, Deixa os capítulos 3. let them come. Deixa eles virem. But tell you what I'm going to do. Mas eu vou te dizer o que eu vou fazer. I'm going to take my evidence Eu vou pegar as minhas and evidências I'm going to fight on, e eu vou lutar. run on, Eu vou enfrentar de Serve frente. Vou servir, sing on, vou cantar, love on, walk vou on, andar, vou caminhar, praise God vou on, adorar a pray Deus, on. orar, Because I know porque eu sei that my chapter que os 3s meus capítulos will 3 give me evidence estão me dando evidência, for somebody ou vão dar else's evidência para alguém ver chapter 6. quando eles estiverem vivendo os capítulos 6 da vida deles. Missing Faltando in chapter 3, no capítulo 3. but that's okay. Está tudo bem, The most important person porque a pessoa mais importante was in chapter 3. estava no capítulo 3. Jesus is in chapter Jesus 3. estava no capítulo Hallelujah. 3. Aleluia! Hallelujah. Louvado seja o nome dele. Praise be to God this morning. Thank you, Reverend. Thank you very much. I'm just going to lead them in prayer now, because I want to pray for some chapter 3s that we are all facing. Irmãos, que Deus possa usar. Você entendeu a mensagem? Os nossos capítulos 3 da vida, que machucam, que ferem, eles não somente vão nos mostrar que Deus é por nós, mas eles vão ser testemunho para alguém que precisa saber que Deus é igualmente por eles. Que os seus capítulos 3 serão evidência e testemunho de um Deus vivo, que no meio da fornalha, que no meio do barco que partiu, que no meio das oposições satânicas, que no meio da doença que insiste em bater a sua porta, do casamento que teima em dizer que está acabando, da esposa, do marido, dos filhos, do pecado que te assedia, faltam amigos, faltam pessoas, faltam porque precisam ser corridos e enfrentados por você, mas Jesus está com você. E eu queria que você se levantasse nessa manhã e nós vamos orar. Se você está enfrentando um capítulo 3 na sua história, diga para Deus: Senhor, quando eu vencer esse capítulo, ele vai servir de evidência e de testemunho para alguém que um dia vai enfrentar também. Quando alguém disser para você: eu estou passando pelo vale da sombra da morte, você vai poder dizer: passei, me faltaram amigos, minha esposa não estava comigo, meu marido não me ajudou, meus irmãos de igreja se afastaram, mas a mão do Eterno. E não é dizer isso em sentimento de autocomiseração, é dizer isso como um testemunho vivo, para que outros sejam edificados. O meu Deus estava comigo, Ele me pegou pelas mãos, Ele me colocou de pé, e Ele me conduziu
e outras pessoas vão poder dar honras e glórias a esse Deus, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Então, se você está passando por um capítulo 3, pare de jogar a culpa em outras pessoas. Pare de colocar a culpa nos seus sentimentos que são frágeis, na sedução que foi muito forte. Enfrente e diante de Deus diga: Senhor, venha estar comigo, porque eu preciso ser transformado. Porque o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego não foi livrá-los do fogo, foi mudar quem eles eram, para que eles pudessem ser testemunhas vivas de Jesus Cristo, amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Vou pedir o Reverend Lloyd para orar por nós. A oração em inglês eu não vou traduzir. I'm not going to translate the prayer, because I want our people to have, an spiritual experience. We're going to hear a prayer in another language, and the Holy Spirit will speak to us. Irmãos, Deus fala conosco. Você pode não entender as palavras que Ele vai falar, mas o Espírito de Deus está aqui, Ele traduz, Ele vai botar uma impressão no seu coração. Eu quero que a oração dele seja como está no coração dele. Eu não quero que seja interpretada e nem atrapalhada pelas minhas palavras. Então vamos orar juntos, feche os seus olhos. Can you pray for us, please? Father, oh Heavenly Father, we bless you this morning. We bless you from the top of our head to the sole of our feet. Yes, Lord. We thank you, Lord. Thank you. We say Thank gracias, Lord. Adios, Lord God Almighty. Thank you for being with us in our chapter 3. Yes, Lord. Lord, you have given us evidence when we have gone through stuff in life. But Lord, you were there when nobody else was there. Hallelujah. Thank you for sticking with us, Lord. Thank you for bringing us to a fiery furnace. Yes. And then, Lord God, thank you because you've given us evidence to help somebody else. Yes. That when they go through their chapter 3 or chapter 4 or chapter 5 or chapter 6, we can tell them that God is able. Hallelujah. That, Lord, you will bring them out. Yes. Lord, Yes. I pray for new life this morning. Nós That, recebemos, Lord God, Senhor, you might recebemos bless essa this oração. church. Yes. Bless it from the person who Recebemos essa comes oração. in and the person who goes out. Oh, Deus. Bless their Em nome de families Jesus. this morning, Lord. Em nome de Jesus. That, Lord, whatever's coming up against them, we rebuke it in the name of Jesus Senhor, this em morning. nome de Jesus. We rebuke it in name of Jesus' Jesus. name. Lord, we bless you. And Lord, if you never ever bless us again, you've done enough. Yes. You've Yes. done enough already. Yes. Help us, Lord, Hallelujah. that we might give witness Hallelujah. to anybody and everybody that we serve a great God, Yes. an almighty Thank you, God, Lord. Thank you. a God who is able to Hallelujah. deliver. Hallelujah. And even if you don't deliver, Lord, Yes. You still sustain Lord. us, Still the Lord of our life. that, Lord, we might get through Yes. it. But, oh, Lord, we bless you. We praise you. Our praise will continually be on our lips. Yes. We will magnify your name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we Hallelujah. pray. Amen. Amen. Amen.